Amanhã faz 23 anos que 111 pessoas foram mortas no presídio do Carandiru. É coisa do passado? Não. O massacre do Carandiru é coisa do nosso presente, enquanto não conseguirmos explicar como permitimos que ele ocorresse. É para tentar responder essa questão que um grande seminário internacional reunirá amanhã em São Paulo pesquisadores do Brasil e de outros países. O encarceramento é o foco do debate. Para relembrar o massacre do Carandiru e saber mais sobre pesquisas que analisam as prisões, nós recebemos aqui no estúdio o Guilherme Almeida, que é professor de Direito da USP e um dos organizadores do seminário. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa noite, Thalita. Boa noite a toda a equipe. Guilherme, durante o seminário vocês também vão lançar um livro que chama Carandiru Não é Coisa do Passado, um balanço sobre os processos, as instituições e as narrativas desses 23 anos após o massacre. Por que é importante relembrar o massacre do Carandiru? Que tipo de análise que se faz a partir disso? É de fundamental importância relembrar o massacre do Carandiru e ter claro que as condições objetivas que propiciaram o massacre, que são as principais, são duas, violência policial e superpopulação carcerária, que elas continuam presentes, né? E que uma outra condição também que está, não no massacre, mas no julgamento do massacre, que até o momento atual, passados 23 anos, a gente não tem nenhuma condenação definitiva transitada em julgado e não tem nenhuma autoridade responsabilizada pelo que ocorreu. Então, nesse sentido, você tem aí uma leitura de que é fundamental entender o que ocorreu no 2 de outubro de 23 anos atrás para lidar com a situação atual. Essa realidade que você comentou da superlotação, ela continua existindo. Então, são motivos que lá atrás ocasionaram o massacre do Carandiru e hoje ainda é uma realidade nas prisões. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí você tem uma relação entre o sistema da justiça penal e o encarceramento. O Brasil é hoje o 4º país em taxa de encarceramento, perdendo apenas para Estados Unidos, China e Rússia. E a gente tem que pensar que tipo de sociedade a gente quer criar, né? Então tem exemplos, uma das pesquisadoras que está vindo para o seminário é da Observatório de Prisão da Itália, que está criando o Observatório de Prisão Europeu, tentando entender lá também o que ocorre. Agora, criar uma justiça penal que encarcere menos depende de uma mudança de mentalidade, não só dos juízes e operadores de direito em geral, como da população. Então, nesse sentido, quem quiser estar presente amanhã na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, esteja presente, é inteiramente gratuito, faremos num salão que cabe 700 pessoas. A partir das 8 horas da manhã, né? Sim, a partir das 9 horas da manhã a gente começa o debate. E assim, vocês têm uma série de palestrantes do Brasil, de outros países. É um momento que está se discutindo mais encarceramento? Por que tem tanta gente pesquisando encarceramento? Ou isso sempre aconteceu? Olha, eu diria que a gente está no momento, em termos acadêmicos, um momento bastante propício para o debate, o que eu acho que é um fato positivo, porque só vai conseguir superar essa questão de superpopulação carcerária à medida que você chegar a um acordo dos problemas que isso traz, né? E é muito interessante que vai estar essa pesquisadora da Itália, um pesquisador da Argentina, um pesquisador americano, e as conclusões são no sentido que os problemas que isso causa são os mesmos e que as boas práticas para tentar superar essa questão, elas podem ser compartilhadas. Então, eu não diria que é um problema só brasileiro, mas que no Brasil tem características muito peculiares. Sim. E em relação à letalidade sob supervisão do Estado, que foi o que aconteceu lá atrás, e a violência policial hoje é uma realidade aqui no Brasil. É um assunto que precisa ser discutido? Não, sem dúvida alguma é uma questão que precisa ser discutida. E um ponto que a gente vem falando há décadas, né, é que o Estado de São Paulo como um todo e todos os estados da federação precisam criar organismos, iniciativas que tentem medir e reduzir a questão da letalidade policial. Não se é
contra o trabalho da polícia, mas o que se é a favor que o trabalho da polícia seja respeitador da lei, das normas e da Constituição brasileira. Legal. Obrigada pela sua presença aqui, Guilherme. Que seja um ótimo dia de debates, que a gente consigam tirar muitas conclusões desse debate. Boa sorte amanhã, viu? Obrigado você pelo apoio e pela divulgação do nosso trabalho. Obrigada.